Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Então, gente, hoje nessa quarta-feira nós teremos duas aulas. Aula de ciências e aula de geografia. E nesse primeiro momento nós teremos aula de ciências. E como nós estamos estudando as plantas, nada melhor do que estar num lugar como esse para falar sobre elas, não é verdade? Então, a tia tem para vocês uma explicação, uma amostra do que nós já estudamos semana passada, que foi sobre as plantas, certo? Gente, semana passada nós começamos a estudar plantas, né? Onde a gente viu as plantas terrestres, as plantas aquáticas, as plantas aéreas. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dessas plantas, certo? Essa daqui são as plantas aéreas. Um exemplo, né, de plantas aéreas. Essa planta, ela nasce em outras plantas. Provavelmente alguns passarinhos que trazem a semente, elas acabam germinando em outras árvores e assim se tornando plantas aéreas, certo? Um exemplo para vocês de plantas terrestres, que vocês também já conhecem, certo? Conhece vários exemplos de plantas terrestres. E também eu trouxe para vocês aqui o exemplo da planta que até um exemplo para vocês, da Comigo Ninguém Pode, que foi uma planta que surgiu na discussão do livro de vocês, onde apresentava que existiam algumas plantas que nós não podíamos consumir nem colocar na boca, porque elas se tornavam venenosas. Então esse aqui é o exemplo de uma para vocês, que eu estou trazendo para vocês conhecerem que tipo de planta é, certo? Então, gente, as partes das plantas, existem diferentes tipos de plantas, né? Todas elas formadas por diversas partes que eles permitem, certo? Que eles permitem desenvolver e completar o ciclo da vida. A maioria das plantas é formada por raiz, caule, folha, flor, frutos e semente. No entanto, há plantas como a samambaia, que é esta planta aqui, ela não tem frutos nem flor, mas nem por isso ela deixa de ser uma planta e se desenvolver igual às outras. Apenas ela não tem frutos nem tem flor. Acho que dá para vocês verem mais ou menos assim a raiz da planta, né, aqui. Que a raiz, ela dá suporte à planta e é responsável pela retirada da água e dos sais minerais do solo para ela sobreviver. Que foi o que a gente viu, que a planta faz, né? Através da fotossíntese, onde ela absorve aquela água para o restante dela e assim adquirindo os sais minerais, certo? O caule da planta, ele é responsável por suportar a planta e suas partes constituintes, como folha, flores e frutos. Também transporta águas e nutrientes para toda a planta. Há vários tipos de caule, entre eles os troncos e as hastas. As hastas são os caules finos, como os da roseira. Então, esse aqui é mais fino, então esse é o que é da roseira, vocês estão vendo? Ó, isso aqui é o caule de uma roseira, então é hastas, né? É a parte mais fina. E tem esse tipo de tronco aqui, né? Que são bem maiores, bem mais grossos e que dão suporte para a árvore, né? E também fazendo a mesma função que as outras plantas. É através dele que ele segura suas folhas, seus galhos, né? E assim também absorvendo os nutrientes necessários para se manter. A folha da planta, assim como que a tia já explicou para vocês na aula anterior, através dela temos a açúcar das plantas, né? Que é usado como alimento das plantas e é produzido principalmente nas folhas. E é também por meio das folhas que ocorre a grande parte da respiração das plantas, absorvendo o oxigênio do ar e liberando o gás carbônico. Então foi o que a tia explicou a vocês semana passada sobre a fotossíntese, né?
que acontece através também das folhas e através das folhas que as plantas elas produzem a glicose. E assim, já vimos na aula anterior, a glicose é um tipo de açúcar, né, que dá energia. Nós, seres vivos, conseguimos essa glicose, esse açúcar, através dos alimentos. E as plantas, através da fotossíntese, da luz do sol, daquele processo todinho que a tia explicou para vocês semana passada. As flores também fazem parte das plantas, né? Elas, além de enfeitar o ambiente, deixar mais bonito, ele também é o órgão reprodutor das plantas, geralmente é colorida e perfumada. Aí vocês têm um exemplo do hibismo. E aqui nós temos esse outro exemplo aqui, eu tenho vários exemplos para vocês, ó. Vários exemplos aqui de flores e que vocês podem saber que ele é o órgão reprodutor da planta, certo? Como eu já tinha explicado para vocês que as flores eram um órgão reprodutor das plantas, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um pé de manga, certo? Aqui é a florzinha, tá vendo, ó? É a flor e através da flor que nós temos o fruto, né? Por isso que ele é o órgão reprodutor. Algumas flores, algumas plantas, como eu mostrei a vocês anteriormente, ela produz a flor, né? Que ela é perfumada, enfeita os ambientes. E aqui, neste caso, a flor, ela é o órgão reprodutor de um pé de manga. E através da florzinha que nós temos aqui, as mangas. Aqui elas estão crescendo ainda, elas acabaram de se tornar manga, né? Através da florzinha, e elas estão crescendo. A partir do que nós estudamos sobre as plantas, como é sua formação, como é que acontece a alimentação das plantas através da fotossíntese, vocês vão aí na página 241 responder o exercício que é todo relacionado a esse assunto que a tia acabou de dar a vocês. O que nós começamos semana passada e o que nós estudamos hoje. Vocês vão fazer o estudo de tudo que a tia falou hoje para vocês, porque tudo que a tia falou tem aí no livro de vocês, tá certo? Então, a partir disso, vocês vão fazer o estudo, tá? Da página 240, para responder a página 241, vão analisar essa imagem que tem dessa árvore aí, para poder responder as questões, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês chamem a tia, que a tia ajuda vocês, tá certo? Beijo, meus amores, e até a próxima aula.